Márcio, é um prazer ter você aqui com a gente, tá bom? O Márcio, galera, é meu amigo já de muitos anos, muitos, mas muitos anos mesmo, né? Ele me conheceu na adolescência, eu era um garoto apaixonado por música, né? Ele trabalhava numa loja lá na Tijuca, então aí são mais de 30 anos que eu conheço esse cara e ele nunca saiu desse meio, né? E ele está aqui com a gente hoje para falar um pouco, né, sobre essa cultura do vinil, né, que hoje nos é tão cara, nos é tão importante, principalmente aí para a galera que curte música. Então, eu queria começar com você, Márcio, falando sobre a sua história, né, como você se envolveu com essa questão da música, né? Até hoje, né? Você começa como vendedor e tal, e hoje você é sócio proprietário lá, junto com o Bruno, né, da Tropicália Discos, que é onde você está aí, que tem esse fundo de tela que não é fake, né? É realmente a loja, né, que o Márcio é sócio. Então, acho que a gente poderia começar por aí, depois a gente vou mediando aqui, fazendo algumas perguntas para você e depois a gente abre para a turma. Poxa, prazer imenso estar aqui com vocês todos, com você, Rafael, meu querido amigo, já de... Rapaz, você fala 30 anos assim, o pessoal vai achar que a gente é velho pra caramba. Mas, enfim, poxa, prazer imenso estar aqui para falar dessa coisa que é uma paixão, né, que a gente tem, né? A gente que é a paixão pela música, né? A música, ela é um fator de encontros, né? E a loja de discos, ela acaba sendo o ponto, né, para os encontros, né? Obrigado, Márcio. Obrigado. Então, você podia contar um pouquinho dessa tua história aí em relação à música, essa paixão, né? Desde esse movimento de vendedor até hoje, dono de loja. Sim, sim, na realidade, assim, a coisa da música veio muito cedo na minha vida, assim, já na infância, né, e tal. Eu era um perturbadinho, assim, com 8 anos, né? E a primeira banda, lógico, que me cativou, assim, o coração foram os Beatles, né? Claro. Sempre, né? E é lógico que isso perdura até hoje, não tem jeito, né? Mas, assim, isso nós estamos falando dos anos 80, que não existia nem CD, né? Pelo menos aqui no Brasil não existia ainda. Eu não fazia ideia, nunca tinha ouvido falar na época que existia essa nova mídia, que depois veio com muita força, né? Tal. E, assim, era aquela cultura de você sair da escola, ter a loja de discos ali mais perto de você. No caso, a loja em questão, para mim, era Cantinho Musical, que era uma rede de lojas famosa nos anos 80. E aí, cara, a gente saía, né, cara? A gente era os pentelhos, né? Tipo 9 anos, assim. E aí, nessa época, eu estava maluco com esse DC, né? E aí, eu lembro que tinha um disco desse DC, eu entrava na loja, pedia pro cara para tocar, o cara achava que eu ia comprar, nunca comprava. Mas então, assim, essa época a rádio era muito forte, né? A rádio era muito forte, tocava muita música brasileira, né? E você tinha programas assim que eu ainda peguei ali o Rock Festival, né? Que era um programa que tinha na antiga 98 FM, que era música até 2 horas da manhã, então era um tal de gravar fita, né? Porque eu não tinha grana para comprar os discos, eu tinha que comprar as fitinhas, né? Fita cassete. Aí, enfim, era essa loucura. E um dia eu pedi pro meu pai, assim, pô, pai, eu quero comprar um disco. Já eu ganhava muitos discos, era criança, era muito ávido, né? Todo mundo percebia. Eu ganhei muita coisa boa, né? A comprar mesmo, eu só comprei, isso foi em 84, por aí. Eu já deveria, se não completei, já tinha completado 10 anos, e eu queria comprar o Thriller do Michael Jackson, porque aquilo ali foi um arraso, né?
As pessoas não têm noção de como é que aquele disco foi impactante na época, né? E aí eu fui na loja, né, bicho? Na Cantinho Musical, que eu pentelhava os caras lá para botar as músicas lá que a gente gostava. E aí o cara só tinha em fita cassete, né? Aí eu falei, pô, fita cassete não, né? Não rola, né? Já sabia desde pequeno. Aí eu falei, cara, então eu não vou sair daqui sem disco. Aí, coincidência ou não, vou te mostrar a capa do. Não é o que eu comprei na época, mas é um exemplar semelhante. Primeiro disco que eu comprei na vida, ó. Paul McCartney. A coletânea do Wings, que era a banda do Paul McCartney, né? E até na época o vendedor não fazia ideia de que era isso aqui. Ele me perguntou: o que é isso aí, moleque? Aí eu todo. Oh, isso é Paul McCartney, cara, tu não conhece? No mês seguinte, cara, eu fui comprar o Thriller de novo. Só tinha em fita cassete, eu não aguentei, comprei a fita cassete. Então, assim, essa paixão já vem daí, né? Da infância, e teve o Rock in Rio, né, cara? Isso aí a gente tem que falar. O Rock in Rio de 85 foi uma coisa, assim, um negócio extraordinário. Eu, logicamente, não fui, porque era muito criança, mas assisti tudo, né, que passou na televisão, né? E aquilo foi uma loucura, né, cara? Assim, você nunca tinha ouvido falar, você ter tanta atração, tanto nome internacional e grandes nomes nacionais também, né? No mesmo festival. Aquilo era um sonho, a gente chamava ele de Woodstock do Brasil, né? Tipo, cara, como pode, né? E aí, é lógico, aí vieram bandas incríveis, todas basicamente gostavam de tudo que estava ali, né? E foi incrível isso, quer dizer, aí começa a coisa de comprar discos, né? Com mais regularidade. Quando chega no final da década, eu já estava com uma quantidade de discos assim razoáveis, né? De tudo um pouco. Porque, na realidade, na minha casa, a gente sempre ouviu muito de tudo, né? Então, você imagina, nessa época que eu era fã maluco pelo AC/DC, eu adorava ouvir os discos do Benito de Paula, né? Adorava ouvir, que eram os discos que tinha lá em casa, o disco do Roberto, principalmente aquele que tem a canção Amigo, enfim, cara, Belchior, Beth Carvalho, e junto com esse DC, Pink Floyd, o Dark Side of the Moon, é um disco que eu ganhei quando eu fiz 10 anos de idade. Porque o meu vizinho me deu de presente e falou assim, cara, toma esse disco porque você gosta mais desse disco do que eu. E ele viveu a época do disco, né? Então, sempre foi isso, né? Sempre ouvi de tudo. Quer dizer, para você, aí chega nos anos 90, já conhecendo o Cavalcante, conhecendo o Bruno, que são os nossos companheiros aqui na loja, né? Já desde essa época, a gente começou a trabalhar que tinha uma rua aqui no Rio, tem uma rua aqui no Rio, que antigamente era um corredor cultural. Não sei se você chegou a conhecer, a 13 de Maio. Uhum. Pois é, você lembra aquela loucura, aquilo ali era a personificação da música do Fausto Fawcett, né? Como é que é? Como é que ele fala? Da beleza do caos. Eu esqueci agora a letra. Então, era o caos, né? Era a beleza ali ou seja, tinha o cara do podrão lá, o hamburgão, o x-tudo, sei lá o quê, na barraca dele, a gente com os discos ali, aí o pessoal vendendo quinquilharia, cara, era uma bagunça. Mas só que era assim, era basicamente um corredor que virou um corredor cultural, que eram vários vendedores de discos. Aí o Cavalcante e o Bruno
já estavam por ali, aí eu juntei ali uma força ali com o Cavalcante e a gente começou a vender. Até então eu vendia para comprar os discos, meus discos, né? E porque a gente conhecia os buracos aqui do Rio de Janeiro, onde você conseguia os disquinhos mais baratinhos, né? Quando dava sorte de chegar lá tem alguma coisa. Então foi isso, assim, foi uma época muito legal. Ali na 13 de maio, eu fiquei ali uns 2 anos ali. Tem um documentário assim que fala sobre isso, porque lá na época da 13 de maio era um negócio interessante, porque você tinha várias bandas que iam ali atrás de discos e se reuniam ali, eram formadas ali. Por exemplo, uma banda que meio que vivia ali era o Planet Hemp, na época que não era nem... Estava sendo gestado ainda, o Skank trabalhava lá, que era o fundador, né? E trabalhou lá junto com o Marcelo D2, vendendo camisas e tal, que eles eram super roqueiros, assim. Pô, lá eu conheci o Taiguara, cara. Eu bati papo com o Taiguara, Toninho, Horta, Zezé Mota, Guarabira, enfim, a gente conheceu bastante gente lá que sabia daquele lugar. Aquele lugar era muito conhecido. Anos depois, eu fui para Tijuca, como você falou, né? A gente se conheceu e tal. Aí, anos depois, eu virei pro Bruno e falei, pô, vamos fazer? Vamos fazer. Aí, em 2003, surgiu a Tropicália Discos. Cá estamos nós até hoje. Contando a história assim, resumidamente, foi isso, né? E cá estamos nós. A gente fez um canal no YouTube que é super visitado lá, com raridades, né? Porque o Bruno sempre pesquisou a música brasileira, as coisas obscuras, e aí a gente, quando fez a loja, resolveu continuar a fazer esse trabalho. Então, o canal do YouTube da gente, acho que já tem quase 1.000 vídeos só de coisas diferentes, assim, né? Não tem assim o disco completo sei lá, do Caetano Veloso. Isso lá não tem. Lá tem o disco do cara que gravou um compacto em 1971, que não fez sucesso nenhum, e aí você pode ouvir a música. E é muito legal. É o oposto, meio que o oposto do Bolacha Preta, né? A Bolacha Preta é o hit, exatamente. E o Tropicália é o lado B. Não, apesar que a Bolacha Preta sempre tem umas coisas alternativas, né? Os remixes, né? Umas coisas diferentes, né? Eu não sei com quem que eu compro essas coisas, mas... Não, mas isso é muito legal, porque isso aí é uma coisa que marcou a nossa vida, né, cara? Aquele lance dos anos 80 ali, do rock dos anos 80, pô, só quem viveu sabe, né? Hoje a garotada curte Legião Urbana, curte, sei lá, Paralamas de Sucesso, Titãs. Essas coisas, ironia da vida, né? A gente era moleque, ouvia essas bandas, né? Hoje eu estou aqui na loja, aí meus clientes são o baterista do Titãs, o Nando Reis, o Ed Mota, que a gente também, né, curtiu nos anos 80. Enfim, o próprio D2, né, que a gente trabalhava lá na 13 de maio e tal. Hoje são assim, pessoas queridas, assim, amigos e tal, clientes, né? E, enfim, quem viveu aquela época, ele sabe o quão legal foi, né, cara? Não foi legal, Rafael? Foi legal, foi legal a beça. Eu queria te falar agora, né? Você falou sobre essa questão do CD. Na época a gente colecionava vinil, obviamente, que era a mídia, o suporte de mídia da nossa época, né? Quando veio o CD, né? E o CD no início ele meio que acabou com o vinil, né? Eu lembro que eu ia lá para Tijuca e na galeria, né, que tinha uma série de lojas, Renascença, Subsom, Sherazade. Ali era o meu paraíso, né? Ali era o meu paraíso. E eu chegava lá e vocês faziam algumas trocas, né? Vocês lojistas lá. E era tipo assim, 20 LPs por um CD, né? Era coisa desse gênero. Eu falei, não vou aceitar essa negociata de jeito nenhum. Eu quero todos os meus discos, vou continuar com todos os meus discos. Mas quando chega o CD, né? Teoricamente, o vinil acaba, né, Márcio?
Foi uma coisa curiosa que aconteceu, porque o CD ele foi, vamos dizer assim, acho que o primeiro CD lançado no Brasil acho que foi em 87, acho, tá? Não, eu não tenho a precisão da data, mas eu acho que foi em 87, por aí. E aí o CD ele demorou um tempo até pegar no mercado brasileiro. Quando chegou no início dos anos 90, mais precisamente lá para 93, 94, cara, foi um boom do CD, um estouro da boiada. E nessa época, muitas coleções de vinis foram desfeitas, né? Eu me lembro que a gente estava ainda na 13 de Maio, e tinha as lojas aqui do centro. Pô, cara, chegavam discos assim raríssimos. E era uma disputa, claro, né? E a gente não trabalhava com CD ainda nessa época, não, mas o CD ele foi um arrasa-quarteirão, né? As pessoas compraram aquela ideia e, ainda que não tivesse o CD do determinado LP que ele tinha, instantaneamente o LP virou uma coisa velha, entende? Então o cara tipo tinha a coleção inteira dos Beatles, mas só tinha um CDzinho dos Beatles. Mesmo assim ele detonou os vinis, isso aí não serve para nada mais. Foi um pensamento que teve aqui, e não foi só aqui, foi no mundo inteiro, né? Tipo, isso aí já está ultrapassado. E a gente, é engraçado, nesse período dos anos 90, ali na galeria que você falou, eu basicamente trabalhei com CD, né? E o que eu fiz muito ali foi comprar discos para mim. Eu comprei muito disco, assim, imagina, o cara chegava com um disco raro, assim, para fazer em CD. Pegar o vinil dele, transformar para CD. Aí eu fiquei maluco, assim, já aconteceu algumas vezes isso. Pô, eu quero esse disco, pô, tipo, sei lá, disco de bossa nova, raro pra caramba, o cara chegava lá com um disco, quero fazer em CD, porque eu não tenho mais aparelho. Eu falei, tu não quer vender esse disco pra mim? Aí o cara fazia um preço baratinho, eu comprava tudo, né, cara? Na verdade, a Tropicália meio que começou ali, porque eu comprava, parte eu ficava, parte eu já ia guardando num intento, outra parte eu vendi e tal. Eu sempre tive clientes de vinil, mesmo nessa época. Teve várias pessoas que não entraram, tipo você, que não entraram nessa. Tipo assim, meu irmão, deixa o disco aqui, não está me fazendo mal, não está me incomodando, deixa esse negócio aqui. E agora, a grande maioria, cara, tratou isso como se fosse lixo, quase. As pessoas literalmente jogavam no lixo, cara. Eu peguei muito disco no lixo, né? Exatamente. Muita gente jogou disco no lixo. Discos, assim, incríveis, cara. Entende? Às vezes no meio você tinha discos. Pô, eu me lembro que uma vez eu tava passando de onde parei, eu vi um poste cheio de disco. Falei, caraca! Aí, pá. Pô, eu me lembro, não sei se você vai lembrar disso, ali na Tijuca, a Mesbla, que ficava ali naquela rua Conde de Bonfim. Sim. Eles faziam um bacião assim dos últimos estoques de disco dele a R$ 1. Caraca, bicho, eu vivia comprando disco ali. Hoje em dia tinham vários discos ali que estavam custando R$ 1, que são caríssimos, né? Por exemplo, tem um disco do Black Sabbath, que é o Forbidden, que é um disco que não é o Ozzy nem o Dio, é um outro vocalista. É o Ian Gillan? Não, eu não lembro se é o. Eu não lembro o nome do vocalista desse disco, cara. Rapaz. A gente está ficando Acho que velho. era o Tony Martin, acho que era o Tony Martin ainda, não tenho certeza se era ele, porque o Dio saiu, entrou o Tony Martin, aí, se não me falha a memória, era o Tony Martin, e aí eu acho que é ele, cara. Mas enfim, esse disco só saiu em vinil no Brasil. No mundo inteiro só saiu em vinil no Brasil, porque acho que a gravadora ainda achou que tinha um pouquinho de mercado, lançou. Hoje em dia é um item procuradíssimo. Então eu me lembro quando a gente
abriu a loja aqui em 2003 para trabalhar com vinil, cara. Porque aí o CD já estava meio esquisito. A vida do CD, cara, foi um pouco mais do que uma década, assim, no Brasil aqui. Porque eu me lembro que quando a gente abriu aqui, tinha uma cadeia de lojas, que era aquela... Gabriela? Não, New Disc. A Gabriela já tinha dançado há muito tempo. A New Disc, que era uma cadeia, porque a Gabriela acho que só tinha 2 ou 3 lojas, né? Uma coisa assim, 4 ou 5. Essa New Disc tinham várias, cara. Cara, saiu fechando uma por uma. Eu me lembro, rapaz, que tinha uma aqui embaixo aqui da gente aqui. E eu falei, caramba, esse negócio do CD, rapaz, como é que foi rápido isso? E a gente aqui em cima trabalhando com vinil. Olha que ironia. E a gente começando uma loja e os caras com um monte de CD fechando. É isso que eu queria falar com você, Márcio. Né? Quando a gente tem essa digitalização da música, né, que primeiro começa no CD e logo depois vem o MP3, de certa forma, você tem isso que você falou. A gente tem isso que você falou, né? Porque quando surge a internet, principalmente o compartilhamento de arquivos, né, e catálogos inteiros em sites como o Napster, o CD ele se torna obsoleto. Você acha que isso fez com que todos os lojistas praticamente fechassem? Né? É inacreditável a gente pensar que a Modern Sound, por exemplo, fosse fechar. Né? A Modern Sound era quase que nossa meca. Né? Você entrava ali quase como num ritual religioso, fazendo reverência, porque aquilo ali era o nosso sonho, era a nossa vida, era o nosso desejo entrar na Modern Sound. E você, se você falasse isso em 1990, que a Modern Sound ia fechar, as pessoas iam rir da tua cara. Se você falasse que todas as lojas de CD iam fechar, New Disc, Gabriela, se você falasse que na loja Americanas não ia mais vender CD, né, por exemplo, as pessoas iam rir da tua cara, porque realmente é isso que você falou, né? O suporte do CD, quando entra para o digital, tem o boom da indústria, eles vão vender como nunca, porque todo mundo joga no lixo o seu vinil, e depois, né, só vai vir decadência, só vai vir para as gravadoras, para a indústria fonográfica, só vai vir decadência. E, ao mesmo tempo, o vinil fica. Né? E aí a gente pode dizer que começa a ter essa cultura do vinil. Né? E da onde você acha que vem essa cultura do vinil? Então, é uma coisa que é o seguinte, só para você ter uma ideia, quando a gente chegou aqui em 2009, mais ou menos, a gente achou que esse negócio nosso aqui ia durar até 2011, porque também deu uma desaquecida em um determinado momento ali, para 2006, assim. Aí a gente ficava questionando assim, pô, a garotada não vai se interessar por isso, né? Acho que não. Será? Acho que não, né? Que é E aí, rapaz, aí veio o advento da primeira feira aqui no Rio e a gente tomou um susto com um monte de garoto invadindo o local, que era a Cinemateca, né, na época lá. E, cara, que já fechou, né? Cara, a gente ficou assustado. Falei, pô, cara, será mesmo? Será que esse negócio vai rolar? E dali em diante, cara, desse tempo ali, a coisa só foi crescendo, crescendo, crescendo. Que eu me lembro quando a gente começou a trabalhar aqui na loja, era essas coisas velhas que as pessoas falavam, né? Esses troços, vou falar como esses troço velho. Que as pessoas assim comuns aqui na rua falavam, vocês trabalham com esses troços velho? Aí depois virou relíquia, entendeu? Mas enfim, então uma vez eu perguntei para uma menina, justamente essa tua pergunta, né? Por que você tem 20 anos e se interessa por isso? Ela falou assim, cara, ninguém reúne os amigos para ouvir CD. Mas o vinil é mó barato reunir os amigos, aí cada um leva o seu, a gente fica olhando a capa. Pô, imagina, o CD não tem isso aqui, ó. Você pega esse disco aqui do Caetano, deixa eu chegar aqui para trás um pouco, ó.
Aí ele abre assim, não sei se tá dando para pegar aí. Tá. Aí vem uma banda aqui, ó. Aí você faz um, tá vendo? Aí vira uma peça assim, ó. Ó, tá vendo? O CD não tem isso, né, cara? O CD não tem isso. Então, assim, é um negócio que as pessoas se apaixonam porque o ser humano, cara, eu costumo falar o seguinte, o ser humano ele é analógico, né, cara? Pô, a gente não é feito de bytes, né? Então você precisa pegar no negócio, você precisa olhar aquele troço. Então o CD tu botava numa gaveta, ele sumia, aí tu tinha aquela capinha pequenininha que não dava tesão nenhum, né, de ficar olhando e tal. Depois eles criaram outros formatos mais interessantes, mas a princípio era isso, né, cara? Então, assim, mas você imagina, né? É... Aí tu não via o disco, você não tinha que virar o disco, né? Ele tocava inteiro. E aí vê esse negócio que você falou do digital aí já, Napster da vida, assim, aí acabou com o CD. Porque o CD não tem esse lado apaixonante aqui, entendeu? Se eu puder mostrar para vocês, por exemplo, uma outra capa, eu já conversei com muitos capistas de discos, né, da época, e eles falaram que quando eu veio o CD foi um desafio, porque era um negócio muito pequenininho, para o cara colocar um monte de informação e botar uma arte, né? Agora, você imagina isso aqui, ó, por exemplo, ó. Isso aqui é uma banda inglesa chamada Man, né? Na realidade é do país de Gales, né? Olha só isso aqui, ó. Vira um mapa do país de Gales e eles, tipo, afastando a Inglaterra, né? É que eles são muito nacionalistas. Então, ó, tu imagina, como é que tu vai ter isso aqui no CD, cara? Não tem, cara. Não tem como. Entende? E aí, isso é uma coisa que você vai ficar olhando, vai pegar esse negócio aqui, vai ver o nome da cidade, vai ver aquele mapa enorme na tua frente. E você está sentindo o cheiro, né? Que tem uns malucos, né? Essa parada aí tem cheirador de disco, né? Tu sabe disso. E aí eu já cheguei a ver um bate-papo entre dois colecionadores. E aí um falava assim, não, cara, eu gosto muito do cheiro do disco americano. Ah, não, cara, eu gosto mais do cheiro do disco inglês, que é mais doce. Aí o cara vai, enfia o nariz dentro do disco assim, ó. Ah, não, é mais doce que o do americano, papel, não sei o quê. Então, esse tipo de maluquice. Então, na realidade, assim, se a gente for pegar esse lance, que eu presenciei esse negócio, inclusive, deu uma bela sacaneada, porque eram dois amigos meus, colecionadores. Mas eles estavam falando sério, tá, cara? Não era onda, não. É o cara falando assim, com uma propriedade, tipo assim, não, que tal, adoro sentir cheirinho de loja de disco. Tá? O cara fica. Porque a gente tem a memória também do olfato, né, cara? Isso também é. Então, na realidade, o vinil ele trabalha todos os sentidos, né? Eu acho que é por isso que a garotada, quando foi lá, verificou lá o disco do pai, não sei o quê, botou aquilo para tocar e foi se apaixonando. Porque acho que o ser humano anda em ciclos, né, cara? Vai daqui, daqui a pouco vai, daqui a pouco volta para o mesmo ponto, né? A Então, gente pode, assim, a gente pode, Márcio, atribuir, né, o fato do vinil não ter morrido pelos colecionadores e o fato da cultura do vinil ter se solidificado por essa nova geração. sim, olha, a gente tem que dizer a verdade. Nos colecionadores e os DJs são muito importantes também nessa história. Eles mantiveram aquela chamazinha que estava meio apagadinha, e é assim, os malucos como a gente aqui que insistiam em trabalhar com essa mídia, né? Esse trio aí, né? O colecionador, DJ e os lojistas que
foram se adaptando, foram fazendo uma coisa segmentada. Eu acho que tem tudo isso, tá? A coisa visual, por exemplo. A gente foi para o extremo de ouvir a música e não saber o nome do artista sim, mas dos músicos. Você não tem informação nenhuma lá no Spotify, no Deezer da vida. E mal você tem a capa, você tem ali uma reproduçãozinha ali digital da capa. Então, quando o cara vê a capa de verdade na frente dele, né, ver esse negócio, tipo, uma capa assim, especial como essa aqui, pô, tipo, imagina isso aqui, ó. Você aqui, pô, mostrar para você, como é que se diz, galho fraco, mas, pô, você tem, ó, livrinho, cara, ó, deixa eu mostrar aqui, ver se dá para ver aí, pessoal. Ó, você tem aqui, ó, um livrinho, bicho, ó. Isso tudo aqui exige artista para desenvolver, diagramar, desenhar, fotografar. Olha só. Então, assim, ó, essa foto que legal dele já. Essa foto é ótima. Então, assim, isso tudo vai apaixonando, entende? E esse negócio é uma droga esquisita que quando entra na veia, rapaz, a pessoa não. Rapaz, contar uma história. Isso é inacreditável, cara. Hoje é quarta-feira. Ontem, aqui na loja, nós temos um cliente aqui na loja que fez ontem aniversário. 7 anos de idade. É o nosso cliente mais novo. E o guri, o Arthur, né? O Arthurzinho. O Arthur, cara, você tem uma ideia, ele comprou um disco, o triplo ao vivo do Roger Waters, Eyes and Them. O moleque é apaixonado por rock progressivo, por não sei o quê. Cara, ele conhece as músicas. Ele fez 7 ontem. Eu já falei para os pais dele, cara, eu me vejo no Arthur. Então, você imagina, cara, que tem que leva uma criança, então ele acha divertido. Por exemplo, ó, a capa, bicho, isso é uma coisa muito sedutora, o Rafael. Desculpa estar falando desse negócio muito. Mas você imagina, cara, é lógico que eu separei umas especiais aqui. Ó, esse disco aqui do Yes, a banda inglesa, né? Olha isso aqui, ó. Não cabe nem não cabe nem no negócio aí da tela, ó. Aí você vem aqui pro outro lado, ó. Olha só. Cara, isso aí, cara, não adianta, bicho. Ainda tem um livro ali dentro com as fotos do show. Então, eu acho que tudo isso contribuiu. Acho que quando essa geração nova que não viu, né, não viveu essa época que a gente viveu. Você é mais novo que eu vivi um pouquinho mais lá atrás, que você tinha lojas, cara, de discos assim, cara, às vezes numa rua você tinha 3, de rua, tá? E era uma loucura, assim, o cara botando a música pra rua e a gente ouvindo aquilo. A gente parava para, às vezes o cara, eu me lembro que o Jeff Beck, aquele guitarrista, né, inglês, tinha lançado um disco. Naquele momento eu estava indo do colégio para casa, só que eu passei em frente era um tipo um quiosque da Toque Discos, que era uma cadeia de lojas que eles tinham um quiosque num lugar. E o cara tava botando, aí eu escutei a música, cara, é igual aquele negócio, né, ao imã. Cheguei no cara, meu Deus, pelo amor de Deus, o que é isso que tá tocando? O cara fala, um disco novo de Jeff Beck. Então, é dessa época, assim. Então, hoje, a gurizada tá pegando essa cultura, entende? De estar ouvindo uma música, e é por isso que essa geração nova é muito legal. Eu gosto muito deles, porque eles têm uma cabeça aberta. Então, o cara não está nem aí. Parece meio comigo quando eu era criança, assim. Não tá nem aí se o negócio é rock, é samba, não sei o quê. Bicho, bota para tocar aí, vamos ver se é legal. Tipo,
É o Benito de Paulo e o AC/DC, entendeu? Então, assim, eu acho isso muito legal. Eu acho isso muito legal. E eles estão descobrindo, por exemplo, anos 80, ali 90, tinham certos gêneros que eram meio malditos, assim, né? E eu nunca entendi exatamente por quê. Por exemplo, a gente está falando de rock progressivo, tipo Yes aqui, né? Essa banda aqui, né? Isso aqui era uma banda maldita nos anos 80. Não tanto assim, porque eles já não fizeram sucesso nos anos 80 fazendo... Vieram no Rock Propaganda in de Rio. cigarro, né? Pois é, rolou propaganda de cigarro e tudo. Mas tinha outras bandas, o Yes e o Pink Floyd talvez ainda ficaram ali, tudo bem, mas tinham outras, cara, e o gênero era como se fosse um palavrão, né? Os caras da imprensa só gostavam de falar de punk, não sei. Eu adoro punk, adoro The Clash, acho maneiríssimo, mas eu não entendia por que que os caras tratavam aquela música que eu achava interessante como uma coisa qualquer. Hoje em dia a garotada não tá nem aí, bicho. Meu irmão, bota pra tocar. Pô, que legal esse disco. Então o cara escuta o The Clash, o Yes, o Pink Floyd, tá tudo certo. E bota o Belchior, e bota a Maria Bethânia, e bota, entendeu? Isso eu acho legal, e isso é enriquecedor, né? Você falou dessa questão da capa também. Para essa nova geração, é difícil entender o poder da capa, né? A capa ela surge com long play, obviamente, por uma questão de marketing para a indústria. Óbvio, né? Você transformou não só o fonograma como um objeto para você comercializar e trabalhar como marketing, mas você também, quando você tem o vinil, você tem uma mídia maior, uma capa maior, e você percebe, obviamente, qualquer um departamento de marketing de uma gravadora, você percebeu que ali você podia vender o artista também a partir da capa, né? Claro, e essa questão claro. É uma questão não só mercadológica, mas também é uma questão que essa geração também talvez não tenha essa sensibilidade, porque quando a gente viveu naquela época, a gente vivia uma cultura da escassez, né? E a capa ela trazia muito dos elementos da banda que a gente não tinha acesso, literalmente. Porque se hoje você escuta uma música no Spotify e você vai procurar essa banda, você entra no Google e você tem lá 1 milhão de referências, fã-clube, etc. Tudo sobre essa banda para te dar informação. Naquela época, não. Eu lembro que quando eu comprava meus primeiros discos dos Beatles, né, lá, ainda mais aquele da primeira fase, né, aí tinha lá o With the Beatles. Aí tinha foto da capa, aí atrás tinha aquele texto, né, do tipo um press release. E eu botava o disco na vitrola, eu ficava sentado em frente à vitrola e ouvindo o disco, vendo a foto da capa e lendo aqueles textos mais de milhões de vezes, né? Porque ali que eu tinha as informações, ali que eu tinha o acesso, né, aquele material que me interessa. Quer dizer, era o plus do fonograma, né? E é uma coisa que essa geração, o plus está no Google, o plus está na internet, o plus está em tudo que é lugar, muito acessível. Exatamente. Hoje você tem essa época que a gente viveu, a gente ia... Você lembrou uma coisa muito interessante, a escassez de informação, né? Quer dizer, e aí o trabalho da imprensa era um trabalho muito mais determinante. Então, por exemplo, isso tem a ver com o que eu tinha falado antes. Quer dizer, você pega uma revista de música nos anos 80 ou 90, e aí o cara só fala de determinados artistas e discos e não fala de outras pessoas. Quer dizer, ele não dava nem chance. Aí depois, por exemplo, você tinha a Bis, né, que era uma publicação mensal, que era talvez a principal, foi durante um tempo a principal revista do Brasil. A Bis, cara, basicamente só falava da galera, sabe, Jesus and Mary Chain, Echo and the Bunnymen, nada contra os caras, muito pelo contrário. Mas parecia que só existia isso. Aí eu me lembro que eles começaram a fazer uma coluna chamada Discoteca Básica, que era o único lugar na revista que você conseguia ver um disco clássico, né? E o cara dissertar
rapidamente sobre aquele disco. Quer dizer, estou falando da maior revista, entende? Então, assim, o papel do jornalista nessa época era um papel assim, cara. Era o cara falar do gosto dele. Tipo, eu só escuto punk. Cara, eu acho assim, se eu fosse dono de uma revista, eu ia pegar o cara, você é especialista em quê? Eu adoro punk. Então, tu vai falar tudo que chegar de punk aqui e associados. O que eu gosto? Eu gosto de MPB. Então, você vai falar de... Aí é porque tem essa coisa, não, mas aí vai ser uma revista muito eclética, não vai vender, porque tem que ser uma coisa. Então a editora faz uma para um troço, outra para o outro, outra, entendeu? Eu nunca. É uma coisa assim. Eu leio as revistas dos anos 70, eram diferentes. Falava, mesmo as roqueiras falavam de MPB, de não sei o quê, entendeu? Então, assim, hoje, para o bem, né? Você tem muita informação, você tem o Google, você tem uma biblioteca inteira na tua mão, no celular, né? Então, assim, é uma coisa maravilhosa isso, entende? E se você juntar isso com a cultura de querer saber, com essa geração nova, vai ser ótimo. Aliás, eu acho que já está sendo ótimo, né? O interesse. Se você tem vários artistas, o único setor que existe dentro da humanidade, talvez, que você pega um cara de 80 anos e um garoto de 15 para conviver no mesmo ambiente. É a música. Se você for no show, o último show que eu assisti, acho que foi do Chico Buarque aqui no Vivo Rio. Cara, a quantidade de garotos para assistir um senhor de 70 e muitos anos, né? 75, 6, sei lá, na época. Era um senhor de idade, com outros senhores tocando com ele ali. Qual é a literatura, as artes, né? Vamos botar assim, que a música é a arte maior, mas eu digo assim, as artes, de uma maneira geral, é o único lugar que você tem, que você vai ter uma comunicação entre gerações tão díspares, né? E isso, junto com a informação toda que você tem hoje na internet, cara, eu acho que nesse sentido aí a gente está bem. A gente que veio dessa época aí que era escasso, né, cara? Você ter acesso ao disco, isso o CD trouxe, né? A democratização, né? Você tinha discos de determinadas coisas que você nunca ia ter acesso na tua vida, porque o vinil é raríssimo. Quando veio o CD, vários selos relançaram isso. Então você tinha a possibilidade de ouvir um grupo da Nova Zelândia, que você pouco ouviu falar, e aí você tinha acesso àquela coisa. Hoje ainda mais, né? Você vai lá nas plataformas digitais, está lá o disco do cara, você consegue ouvir. Tem muita gente que coleciona vinil hoje que usa o Spotify apenas como uma ferramenta para correr atrás do disco. Isso é engraçado, né? Mas é verdade. Como se fosse uma grande biblioteca, né? Você estava falando de capa e informação. Tu tem aquela capa aí do Caetano, aquela história maravilhosa. Eu separei. Peraí. Deixa eu pegar aqui. É o disco do Caetano de 69, né? Que é esse disco aqui, ó, com a capa branca. Né? Eu conheço o capista desse disco, que é o Lincoln, né? E o Lincoln me contou a história desse. Ele fez essa capa aqui e fez essa aqui também, ó. Deixa eu pegar aqui. Essa aqui também, ó, que é a do Gil, né? E tem esse negocinho, deixa eu ver se vai dar para ver aí, ó. Tem esse quadrinho aqui, ó. Isso aqui deu problema para ele, bicho. A capa do Caetano, na realidade, a história é a seguinte. Por que a capa é branca, né? Foi por causa dos Beatles? Foi por causa dos Beatles? Nada a ver por causa dos discos dos Beatles. E o Lincoln fica até meio com esse negócio. De fazer essa associação que não tem nada a ver. As duas capas não tem nada a ver. Dos Beatles é completamente branca, com Beatles ali em alto relevo, The Beatles, né? E esse aqui tem a assinatura preta do Caetano no meio.
Então, a princípio, o design a única coincidência é que o fundo é branco. Mas o que acontece é o seguinte: quem tinha feito a capa desse disco era o Rogério Duarte, que fez a capa do primeiro do Caetano, que é aquele que tem Tropicália, Sou Louco por Ti América e tal. Que é uma capa super bonita, psicodélica, né? Uma moldura, assim, a foto do Caetano no meio. O Rogério Duarte era um cracaço, né? Já foi, né? E aí, rapaz, ele fez a capa desse disco, segundo o Lincoln. O Lincoln, ele tinha a capa que o Rogério Duarte fez pro disco. Só que ele estava preso na época. O Rogério era envolvido com o Partido Comunista, assim, me falha a memória, e ele fazia parte desse movimento aí. Ele era um subversivo, né? Vamos dizer assim, né? Que é um absurdo, né? E o cara foi preso, torturado, estava sendo torturado, e é lógico que a ditadura não ia permitir que uma capa do cara que ninguém sabia o paradeiro dele, né? Estava sendo torturado, e eles não iam liberar a capa do cara, né? Lógico, num disco de um artista popular. Aí eles proibiram, então a gravadora virou para o Lincoln e falou: cara, cria uma capa. Ele tinha a assinatura do Caetano por uma outra capa que ele havia feito, o Trio Iraquitã, e que ele, segundo ele me falou, com essas informações que você falou aí na contracapa, tem informação na contracapa e tal, e ele falou: olha, cara, não pode tirar da diagramação a assinatura do Caetano. Deixou isso bem claro para os caras. Saiu o disco, o que não tinha na capa? A assinatura do Caetano. Aí ele falou: tudo bem. Ele guardou a assinatura. Quando veio essa história do Rogério Duarte, o que ele fez? Porra, eu vou colocar a capa branca como um protesto pelo fato da capa ter sido proibida e a assinatura do Caetano, que eu tenho no meio. Entende? Então, a capa é branca como um protesto pelo fato do capista ter sido proibido a publicação da arte dele, e que se perdeu. Infelizmente se perdeu, ele falou que perdeu numa mudança. Então, o que ele lembra, que ele escreveu para a gente aqui, que ficou. E essa do Gil aqui, com aquele negócio do quadrinho, né, que eu mostrei para vocês, é porque é o seguinte, né, cara, tem a foto do Lamarca aqui. Um desenho do Lamarca. Foto não, um desenho do Lamarca. Uma historinha aqui meio... E aí um filho de um general botou uma lupa para ver o que era aquilo. Aí falou: isso aqui não é aquele Lamarca? Não sei o quê. Ele foi chamado lá para falar que história era aquela pelos caras. Quer dizer, quase foi... Teve problema, né? A pessoa aí preso porque botou um desenho do... São outras épocas, né, cara, que vai ficar no passado, ficará no passado, está enterrada lá no passado e não voltará. Mas isso tem muito da história dessa cultura do vinil também, né? Porque o vinil carrega essas histórias. O disco carrega essas histórias. Quando o fonograma vira uma nuvem, né, algo que você nem tem acesso à própria música, eu acho que talvez isso possa ser, né, para a gente já finalizando aqui o nosso papo, né, também uma coisa que faz essa cultura do vinil ser tão forte. Porque a questão de ter ou não ter, né? Quando você entra no Spotify, ou na Apple Music, você, sei lá, você tem 70 milhões de músicas, né, para poder acessar. Mas, ao mesmo tempo, você não tem nenhuma. Mas, ao mesmo tempo, as histórias se perdem. A memória afetiva, ela deixa de existir, né? Essas referências... E quando você pega uma mídia física, um vinil, ainda mais quando você pega um disco com uma história tão forte, que não é só o fonograma que conta uma história nesse disco do Caetano. Tem toda uma história por trás. Então, é diferente, né, de você ouvir. Então, você quer ter aquilo, porque você tem um registro da história, né? A gente tem o nosso amigo Rômulo, né, colecionador, que ele é um historiador e ele vai atrás dos discos históricos. Qual essa história esse disco tem para me contar? Qual é a significância histórica desse disco? Né? Ele vai às vezes, até além do fonograma.
né? Ele vai buscar a história por trás do disco. E ele quer ter aquele vinil pela sua história, né? E o nome disso é o quê? Cultura. Cultura, Né? exatamente. Exatamente. Você não é só dançar, não é só ouvir, é você entender o contexto, né, daquela época, daquele momento, da vida daquele artista, por que que ele fez aquilo. Então, assim, isso é que enriquece, né? Então, a música, por exemplo, você está falando essa cultura que a gente tem do vinil, que isso faz parte, né? Que a arte da capa e tal, você tem uma série de coisas que que o próprio artista que desenvolvia as capas, ele às vezes fazia umas pegadinhas, né? Por exemplo, você que é especialista em Beatles, eu sempre ouvi falar que a capa do Sgt. Pepper's é o enterro do Paul, que tem ali o baixo ali com as 4 cordas ali, aí tem uns Beatles do início lá, com a roupinha do início lá, todo mundo tristinho. Aí tem a nova banda, que é a banda do Sargento Pimenta, e o enterro do Paul, porque tinha rolado uma fake news na época, que o Paul havia morrido. Aí depois eles começaram com essa sacanagem. Foi pro Abbey Road, o Paul é o único que está descalço. Aí tem a data no Fusquinha lá, que seria a data da morte dele. Quer dizer, pô, isso não é legal. Pô, pelo amor de Deus, né, cara? Isso é muito legal, né? Você saber que os caras estão. Aí o Paul na capa, ele é o único que está de costas, né? Na contracapa do Pepper. Na contracapa do Sgt. Pepper, entendeu? Tudo para sacanear o lance que aquilo ali era o clone, né? Depois o John Lennon fez aquela música aqueles doidões que disseram que você estava morto, não sei o quê. Então, assim, cara, isso não tem preço, bicho. Isso vai muito além, sabe, da música. É muito Isso legal traz essa a nova cultura. geração, né, Márcio? Isso traz a nova geração. Sabe por quê? Porque o ser humano, bicho, ele é apaixonado pela sua própria história. Uma coisa sem contextualização, ela é uma coisa. Se ela for uma coisa boa, apenas uma coisa boa. Se ela tiver um contexto por trás, ela é uma coisa muito boa, excelente. Entende? E tudo é história, né? Agora, para a gente finalizar, eu vou te dar uma alfinetada, vou fazer uma provocação. Essa nova geração também inflacionou muito o nosso mercado, hein? Então, aí deixa eu me eximir aqui da culpa, porque, assim, é o que às vezes eu falo para o pessoal. Não é, às vezes, até a gente se assusta com determinado caminhar das coisas em relação a preços, né? Mas eu acho que isso aí tem a ver, sabe com o quê? Eu vou te falar. É porque aumentou muita gente querendo a mesma coisa. E tem determinadas coisas que são muito difíceis. Então, quem já tinha não se desfaz, pinta pouco no mercado para vender e tem uma penca de gente no mundo inteiro querendo. Então, é aquela coisa da oferta e da procura, né? Não sei. Mas tem coisas assim que eu não entendo, cara. Sinceramente, assim, eu fico até às vezes espantado. A gente aqui que trabalha, por exemplo, faz muito essa coisa de resgatar não, mas trazer à luz coisas que ficaram obscuras, né? Até convido o pessoal que quiser lá no YouTube para visitar o nosso site lá, o nosso canal. Às vezes essa coisa que nem ficou conhecida, mas é uma música que agrada, aí várias pessoas começam a querer aquilo e o preço vira um negócio louco, cara. Assim, do tipo, quando eu peguei o disco custava X, agora custa sei lá quantas vezes mais, entende? O mesmo disco. Por quê? Porque aí mais pessoas querendo,
e não tem no mercado. Eu acho que é isso, não sei. É difícil saber. Márcio, obrigado mais uma vez. A gente está agradecendo aí pela sua fala, pelo seu conhecimento. Você tem muito conhecimento. Você é uma pessoa super gentil também. Você gosta de trocar esse conhecimento, né? A loja de disco é um lugar de troca, como você falou. Sempre que eu vou na Tropicália, sempre que eu entro aí, tem um monte de gente, todo mundo fala com todo mundo conversa com todo mundo. Isso é muito legal, ter esse espaço físico, né, resgatando essa memória do vinil, trazendo essas histórias maravilhosas, compartilhando conhecimento com os outros, né? E agradeço demais a sua fala. Muito obrigado, Márcio. Poxa, eu que agradeço, meu camarada. Você mora no meu coração, meu amigo.